Era dia 20 de dezembro e São Paulo estava um caos de luzes piscantes e trânsito parado. Mas no 40º andar do Grupo Alencar, o silêncio era absoluto. Felipe Alencar odiava dezembro. Para ele, dezembro significava balanços anuais e festas da empresa que ele era obrigado a frequentar. Ele olhou para a maquete do novo projeto, The Alencar Tower. Um monólito de vidro que seria construído no bairro histórico do Bixiga. A ordem de despejo já foi enviada? Perguntou ele, sem tirar os olhos da maquete. Sim, senhor Felipe, respondeu seu assistente. Todos os inquilinos receberam o aviso. Eles têm que sair até o dia 26. Inclusive a padaria da esquina. A tal doce tradição. Ótimo, disse Felipe, frio. Negócios são negócios. O celular dele tocou. Era a Dona Constância, sua mãe. Uma mulher que não tinha sangue nas veias, tinha champanhe gelado. Felipe, disse ela, sem um oi. O investidor árabe quer provar algo autêntico na reunião de hoje à noite. Ele ouviu falar de um panetone artesanal premiado naquela espelunca que vamos demolir. Consiga um. Agora. Não estrague o contrato. Felipe bufou. Ele, o CEO, sendo mandado comprar pão. Eu mando o assistente. Não. O assistente é incompetente. Vá você. E vá disfarçado. Não quero a imprensa sabendo que o Grupo Alencar frequenta esses lugares antes de derrubá-los. Meia hora depois, Felipe estava na rua. Ele tinha tirado o terno italiano de R$ 5.000 e usava um suéter simples e jeans, uma roupa que ele usava para dias casuais em que nunca aconteciam. Ele se sentia ridículo. Ele entrou na doce tradição. O cheiro o atingiu primeiro. Não cheirava a dinheiro. Cheirava a baunilha, fermento e infância. Uma infância que ele mal lembrava. A padaria era simples, com azulejos antigos e uma fila que dobrava a esquina. Atrás do balcão, coberta de farinha até os cílios, estava Mariana. Ela não parava um segundo. Sorria para todos, embrulhava pães, consolava uma cliente que chorava. Dona Sônia, não se preocupe, dizia Mariana, entregando um pão extra. O Natal vai dar certo. Deus proverá. Felipe revirou os olhos. Deus não paga aluguel, minha filha, pensou ele. Chegou a vez dele. Pois não? O que vai levar? Perguntou Mariana, limpando o suor da testa com as costas da mão. Seus olhos eram cor de mel e, por um segundo, Felipe esqueceu o pedido. Um panetone. O tal premiado, disse ele, tentando soar impaciente. Moço. O de chocolate belga acabou. Só tenho o tradicional de frutas. E é o último. Eu pago o dobro pelo de chocolate, disse Felipe, puxando a carteira de couro. Mariana parou. O sorriso dela sumiu. Aqui não funciona assim, disse ela, firme, mas doce. O senhor pode ser quem for, mas o pão cresce no tempo dele, não no do seu dinheiro. Leva-o de frutas ou espera a fornada de amanhã. Felipe travou. Ninguém falava assim com ele. Ninguém dizia não a Felipe Alencar. Ele olhou para ela. Realmente olhou. Ela estava exausta, com olheiras profundas, mas havia uma dignidade nela que ele não via nas modelos que frequentava. Tudo bem, disse ele, guardando a carteira. Manda-o de frutas. Enquanto ela embrulhava, o rádio da padaria tocou a Jingle Bells. Mariana cantarolou. Você gosta mesmo disso? Perguntou ele, sarcástico. Dessa barulheira de Natal? O Natal é a única época em que as pessoas lembram que tem coração, moço, disse ela, amarrando uma fita vermelha na caixa. Inclusive, esse ano vai ser especial. Vai ser o último aqui.
Filipe sentiu uma pontada estranha no estômago. Culpa? Não, ele não tinha isso. Indigestão, talvez. Porque o último, ele testou. O dono do prédio. Um tal de Grupo Alencar. Vão derrubar tudo dia 26, ela suspirou, e a tristeza em seus olhos era palpável. Dizem que o dono, esse Filipe Alencar, tem uma pedra de gelo no lugar do peito. Nunca viu o rosto de quem vai colocar na rua. Filipe engoliu seco. Ele estava a 1 metro dela. Ele era o monstro da história dela. Dizem, ele murmurou. Mas sabe de uma coisa? Ela sorriu, entregando a caixa. As mãos dele se tocaram. A mão dela era quente, áspera de trabalho. A dele, fria. Eu ainda tenho esperança. Vai que o coração dele derrete até o dia 25? Milagres acontecem. Filipe pegou o panetone. Ele deveria sair, entregar para a mãe e esquecer. Mas ele disse, eu sou Fábio. Mariana sorriu. Prazer, Fábio. Eu sou Mariana. Volta amanhã? Vou guardar um de chocolate para você. Por conta da casa. Você parece que precisa de um pouco de doçura. Tá com uma cara de quem não recebe um abraço há anos. Filipe saiu da padaria atordoado. O vento frio de São Paulo bateu em seu rosto, mas o lugar onde ela tocou sua mão ainda formigava. Ele entrou no carro preto onde o motorista o esperava. O celular tocou. Dona Constância. Pegou o panetone. Filipe? Ele olhou para a caixa com a fita vermelha. Peguei, disse ele. Ótimo. E a demolição? O advogado ligou. Tudo certo para o dia 26? Filipe olhou para a vitrine da padaria. Mariana estava lá dentro, rindo com uma criança. Ela achava que ele era Fábio. Ela achava que milagres aconteciam. Filipe, insistiu a mãe. Tudo certo, mãe, mentiu ele. Tudo certo. Ele desligou. Ele sabia que não estava tudo certo. Ele sabia que, pela primeira vez na vida, ele estava prestes a fazer um negócio terrível. Ele ia voltar lá amanhã. Não pelo pão. Mas para provar a ela que ele não tinha uma pedra de gelo no peito. Mesmo que, para isso, ele tivesse que continuar sendo a Fábio e esconder que era o carrasco dela. O dia seguinte amanheceu cinzento em São Paulo, mas para Filipe, parecia que havia holofotes apontados para a sua cabeça. Ele cancelou 3 reuniões. Ignorou 2 chamadas da mãe. Às 10 da manhã, ele estava novamente na porta da Doce Tradição. Desta vez, a fila era menor. Ele entrou, o sino da porta a anunciar a sua chegada como um alarme de consciência. Mariana estava lá. E quando ela o viu, o sorriso que se abriu no rosto dela foi tão genuíno que Filipe sentiu vontade de recuar e fugir. Ninguém sorria assim para o CEO Filipe Alencar, sorriam para sua carteira. Mas ela estava a sorrir para o Fábio. Fábio. Você voltou, disse ela, limpando as mãos no avental. Eu disse que guardava o de chocolate. Espere aí. Ela correu para a cozinha. Filipe olhou em volta. A padaria estava mais vazia do que ontem. As prateleiras, antes cheias, tinham falhas. Mariana voltou, mas não com o panetone. Voltou com uma cara de preocupação. Fábio, você se importa de esperar um pouco? O fornecedor de farinha atrasou, o ajudante faltou porque está doente, bem, o forno 3 pifou. Está um caos. Filipe, o homem que geria 40 hotéis de luxo com eficiência militar, olhou para o caos daquela pequena cozinha visível atrás do balcão. Você está sozinha? Perguntou ele. Sempre estive, ela riu, um riso nervoso.
Mas hoje parece que o universo quer que eu feche antes mesmo do despejo. Felipe não pensou. Foi instintivo. Ele tirou o casaco caro, que, felizmente, não tinha etiqueta visível por fora. Onde eu lavo as mãos? Perguntou ele. Mariana piscou, surpresa. O quê? Eu não tenho nada para fazer hoje. E você precisa de mãos. Eu não sei fazer pão, mas sei carregar saco de farinha. Mariana olhou para ele, para suas roupas que, mesmo casuais, custavam mais que o aluguel dela, e depois para os olhos dele. Ela viu verdade ali. Ou a tentativa desesperada dele de encontrar alguma. Tem um avental extra ali no gancho, disse ela, mordendo o lábio para não rir. Mas aviso logo, a farinha não respeita roupas bonitas. As 2 horas seguintes foram as mais estranhas da vida de Felipe. Ele, que nunca tinha suado a não ser na academia privada da cobertura, estava a carregar caixas, a organizar tabuleiros e, desajeitadamente, a tentar decorar cupcakes de rena, que ficaram a parecer monstros de lama. Mas ele riu. Pela primeira vez em anos, ele riu de verdade quando Mariana sujou o nariz dele de glacê para mostrar como se fazia. Você leva jeito, Fábio, disse ela, enquanto tiravam uma fornada de pão de queijo. O cheiro era divino. Para o que você disse que fazia mesmo? Felipe gelou. Ele não tinha dito. Eu trabalho com números. Escritório. Coisa chata. Ah, entendi. Fugindo da planilha para viver a vida real, ela sorriu. Gosto disso. Eles sentaram-se num caixote nos fundos para comer o pão de queijo quente e tomar café coado. O momento era perfeito. Quente. Humano. Até que a porta da frente se abriu com violência. Não era um cliente. Era um homem de terno cinza, com uma prancheta. Felipe reconheceu-o imediatamente. Era o Dr. Castro, o advogado júnior do Grupo Alencar. O homem que Felipe pagava para ser o seu cão de guarda. Felipe virou-se de costas num segundo, escondendo o rosto nas sombras do estoque. O coração dele batia como um tambor. Dona Mariana, a voz de Castro era metálica. Vim entregar a notificação final. O Grupo Alencar notou que a senhora ainda não começou a empacotar. O prazo é dia 26, às 8 da manhã. Sem prorrogação. Mariana levantou-se, limpando as mãos no avental. A postura dela mudou. A doçura desapareceu, substituída por um cansaço profundo. Eu sei ler, moço. Não precisa vir aqui estragar o meu dia. É apenas o protocolo. O senhor Alencar exige relatórios diários. Ele quer o prédio vazio para demolição. Se não sair, a polícia tira. Felipe, escondido atrás de uma pilha de caixas de leite, fechou os olhos com força. O senhor Alencar exige. Ele era o monstro na sala. Ele estava a ouvir a sua própria crueldade na voz de outro. Castro deixou o papel no balcão e saiu. Mariana ficou parada a olhar para a porta. Os ombros dela caíram. Ela não chorou, o que foi pior. Ela apenas parecia quebrada. Felipe saiu das sombras. Ele queria dizer ampare. Ele queria dizer eu sou o dono, você fica. Mas ele não podia. A mãe dele. O contrato com os árabes. A torre. O mundo dele não permitia milagres de padaria. Mariana, ele começou. Ela virou-se para ele. Os olhos estavam cheios de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Você ouviu, né? Ela disse, a voz embargada. O senhor Alencar exige. Ele nem me conhece, Fábio. Ele vai destruir o sonho da minha avó, o meu sustento, por causa de um hotel. Como alguém pode ser tão frio? Ela aproximou-se dele, procurando conforto. Ela abraçou-o.
Ela abraçou o homem que a estava a destruir. Filipe sentiu o cheiro de baunilha e o peso da culpa esmagadora. Eu queria poder falar com ele, sussurrou ela no peito dele. Só 5 minutos. Se ele me visse, talvez ele mudasse de ideia. Filipe abraçou-a de volta, sentindo-se o maior traidor da história. Talvez, ele sussurrou no cabelo dela. Talvez ele não seja quem você pensa. Nesse momento, o bolso de Filipe vibrou. Ele afastou-se ligeiramente. Era uma mensagem da mãe dele. O árabe adorou o panetone. Quer conhecer a padaria autêntica ou amanhã? Prepare o lugar. E Filipe, certifique-se de que aquela padeira saiba comportar-se. Não quero gente pobre a envergonhar-nos. Filipe olhou para a mensagem. Olhou para Mariana. O destino acabará de lhe pregar uma partida cruel. A mãe dele e o investidor vinham para cá. Amanhã. E se eles encontrassem a Fábio de avental? O dia seguinte não amanheceu, ele explodiu em ansiedade. Filipe, trancado em seu escritório no 40º andar, tentou de tudo. Inventou uma greve no bairro, um vazamento de gás, até uma praga de ratos. Mãe, não é seguro. O lugar é sujo, ele argumentou ao telefone, suando frio em seu terno italiano impecável. Bobagem, Filipe, a voz de Dona Constância era gelo puro. O Sr. Aziz quer autenticidade. Ele quer ver a alma do bairro que vamos revitalizar. Estamos a caminho. Esteja no carro em 5 minutos. Filipe desligou. Ele olhou para o espelho. Ele não via Fábio, o ajudante de padeiro que riu com o nariz sujo de farinha. Ele via Filipe Alencar, o CEO, o carrasco. Ele ajeitou a gravata, sentindo-a como uma forca. 1 hora depois, uma limusine preta blindada estacionava na frente da pequena Doce Tradição. O contraste era violento, o carro valia mais que todo o quarteirão. Filipe estava no banco de trás, ao lado de sua mãe e do Sr. Aziz, um investidor silencioso e observador. Que pitoresco, disse Constância, torcendo o nariz para a fachada descascada. Graças a Deus vamos derrubar isso na segunda-feira. O coração de Filipe parou. Ele olhou pela janela fumê. Mariana estava lá dentro, atendendo uma senhora. Ela usava o mesmo avental de ontem. Ela parecia feliz. Vamos, disse Constância, abrindo a porta. Eu preciso atender uma ligação urgente, mentiu Filipe, em pânico. Vão na frente. Eu já entro. Constância revirou os olhos. Não demore. Não seja rude. Ela saiu, seguida pelo Sr. Aziz. Filipe ficou no carro, observando como quem assiste a um acidente em câmera lenta. O sino da porta tocou. Mariana levantou a cabeça, o sorriso pronto. Mas o sorriso vacilou quando viu a mulher de casaco de pele e joias entrarem em sua padaria simples. Pois não, disse Mariana, mantendo a educação. Queremos provar o tal panetone, disse Constância, senham bom dia, senham por favor. Ela passou o dedo enluvado no balcão, procurando poeira. Espero que a higiene aqui seja melhor que a decoração. Mariana endireitou a coluna. A dignidade dela era sua armadura. A decoração é simples, senhora, mas é limpa e paga com trabalho honesto. O panetone é fresco. Atrevida, murmurou Constância, virando-se para o Sr. Aziz. Vê, Aziz? É por isso que precisamos gentrificar. Essa gente não tem classe. Mariana sentiu o rosto queimar. Essa gente tinha nome. O meu nome é Mariana, disse ela, a voz firme. E se a senhora veio aqui apenas para ofender, a porta é a serventia da casa. O dinheiro da senhora não compra a minha educação. Constância ficou roxa. Ninguém falava assim com ela.
Você sabe com quem está falando, garota? Eu sou Constância Alencar, dona deste prédio. E dona do seu destino a partir do dia 26. Mariana gelou. Alencar. A mãe do monstro. Então a senhora é a mãe do tal Felipe, Mariana disse, com desprezo. Dizem que a fruta não cai longe do pé. Agora vejo que é verdade. O gelo no coração é de família. Constância engasgou de fúria. Ela se virou para a porta aberta. Felipe. Entre aqui agora. No carro, Felipe fechou os olhos. Acabou. Não havia mais onde se esconder. Se ele não entrasse, perderia o contrato com Aziz. Se entrasse, perderia Mariana. Mas ele era um Alencar. Ele foi treinado para escolher o dinheiro. Ele abriu a porta do carro. O ar frio bateu em seu rosto. Ele caminhou até a padaria. O sino tocou. Mariana estava de costas para a porta, encarando Constância. Seu filho deve ser um covarde para mandar a mãe fazer o trabalho sujo, dizia Mariana. Mariana, disse Felipe. A voz dele saiu rouca, quebrada. Mariana congelou. Ela conhecia aquela voz. Era a voz que tinha rido com ela ontem. A voz que tinha prometido que milagres aconteciam. Ela se virou lentamente, um sorriso de alívio começando a se formar em seus lábios. Fábio. Graças a Deus, você está aqui, você precisa me ajudar a... O sorriso morreu. Ela não viu a Fábio de suéter e jeans. Ela viu um homem em um terno italiano de R$ 5.000, com um relógio de ouro e uma postura de poder. O rosto era o mesmo, mas os olhos estavam cheios de vergonha. Felipe corrigiu Constância, triunfante, colocando a mão no ombro do filho. Diga a essa inquilina insolente quem manda aqui. O silêncio na padaria foi absoluto. O rádio tocava Noite Feliz, mas parecia uma marcha fúnebre. Mariana olhou para o terno. Para a mãe. E finalmente, para os olhos dele. A compreensão veio como uma facada física. Ela recuou um passo, batendo nas prateleiras de pão. Fábio, ela sussurrou, a voz trêmula. Você é ele? Felipe deu um passo à frente, estendendo a mão. Mariana, eu posso explicar? Não me toque, ela gritou, recuando mais. Lágrimas de raiva, não de tristeza, encheram seus olhos. Você mentiu. O tempo todo. Você veio aqui, você comeu do meu pão, você riu da minha esperança, enquanto estava com a ordem de despejo no bolso. Foi necessário, disse Constância, fria. Investigação de campo. Felipe sempre foi meticuloso. Meticuloso, Mariana riu, um som quebrado. Ela olhou para Felipe com um nojo que doeu nele mais do que qualquer tapa. Você não é meticuloso. Você é cruel. Você é pior do que dizem. Você não tem gelo no peito, Felipe Alencar. Você não tem nada. Ela pegou a caixa de panetone de chocolate que tinha guardado para o Fábio. Aquele que era por conta da casa. Ela jogou no chão, aos pés dele. O bolo se esmagou. Saiam, disse ela, apontando para a porta. Saiam da minha padaria. O prédio é seu dia 26. Mas hoje é dia 22. E hoje, aqui mando eu. Senhor Aziz, que assistia a tudo em silêncio, olhou para Felipe, decepcionado. Olhou para Mariana, com respeito. Vamos, Felipe, disse Constância, nariz empinado. Já vimos o suficiente. Felipe olhou para a mãe, depois para Mariana. Ele queria ficar. Ele queria se ajoelhar. Mas o peso do nome Alencar era uma âncora. Ele se virou e saiu, sem dizer uma palavra. O sino tocou pela última vez.
Lá dentro, Mariana não chorou. Ela pegou uma vassoura e começou a varrer o panetone destruído. Mas cada varrida levava um pedaço de sua esperança no Natal. 24 de dezembro. Véspera de Natal. O escritório de Felipe no 40º andar nunca pareceu tão frio. A vista de São Paulo era espetacular, milhões de luzes lá embaixo, mas a única coisa que Felipe conseguia ver era a caixa de panetone esmagada no chão da padaria. A porta se abriu. Dona Constância entrou, triunfante, seguida pelo Sr. Aziz. O contrato está pronto, Felipe, disse ela, jogando uma pasta de couro na mesa dele. O Sr. Aziz vai assinar. A Torre Alencar será o maior legado desta família. Assine. Felipe olhou para a caneta de ouro. Era o que ele sempre quis. O topo. O sucesso. O orgulho da mãe. Ele olhou para o Sr. Aziz. O homem estava silencioso, observando Felipe com aqueles olhos escuros e penetrantes. Antes de assinar, disse Aziz, com um sotaque suave, mas firme. Eu tenho uma pergunta, Sr. Felipe. Pois não, respondeu Felipe, a voz mecânica. Aquele pão que a moça fez. O que ela jogou fora. O senhor chegou a provar? Felipe piscou. Não. Por quê? Porque eu provei, disse Aziz. Ontem, mandei meu motorista buscar os restos. Era o melhor que já comi. Tinha gosto de verdade. Aziz se aproximou da mesa. No meu país, um homem que engana quem lhe oferece pão não é um homem de negócios. É um homem pobre. Muito pobre. Mesmo que tenha esta torre. Aziz fechou a pasta do contrato. Eu não faço negócios com homens pobres de espírito, Sr. Alencar. O acordo está cancelado. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Constância ficou pálida, depois vermelha. O quê? Você não pode fazer isso, gritou ela. Felipe, faça alguma coisa. Convença-o. Felipe olhou para a cadeira vazia de Aziz, que já saía pela porta. Depois olhou para a mãe. Pela primeira vez em 30 anos, ele não viu a matriarca poderosa. Viu uma mulher pequena, amarga e sozinha. Ele está certo, mãe, disse Felipe, levantando-se. Você ficou louco? É um contrato de bilhões. E custou a minha alma, disse Felipe. Ele pegou a maquete da Torre Alencar da mesa. O prédio de vidro que esmagaria a padaria de Mariana. Ele a soltou no chão. O plástico quebrou com um som seco. O que você está fazendo? Gritou Constância. Estou demitindo você, mãe, disse ele, a voz calma. Eu sou o acionista majoritário. O conselho está insatisfeito com sua gestão agressiva há meses. Eu só os protegia. Não vou proteger mais. Você não teria coragem. Eu não sou Fábio, o ajudante de padeiro, disse Felipe, caminhando até a porta. Mas eu vou tentar ser um homem que a Mariana não teria nojo de olhar. Aonde você vai? É véspera de Natal. Temos o jantar da empresa. Eu tenho uma entrega a fazer. Felipe saiu do prédio. Chovia em São Paulo. Ele não pegou a limusine. Ele pegou um táxi. Para onde, chefe? Perguntou o motorista. Bixiga. Padaria Doce Tradição. E rápido. Enquanto o carro cortava a cidade, Felipe fez uma ligação. Para o Dr. Castro, o advogado. Castro. Onde está a ordem de despejo da Doce Tradição? Está pronta para ser executada dia 26, senhor. A polícia já está avisada. Rasgue, ordenou Felipe. Como? Rasgue. E redija um novo contrato. Venda o prédio. Vender? Para quem, senhor? Ninguém compra na véspera de Natal. Eu compro. Como pessoa física. Tire do nome do Grupo Alencar. O prédio é meu. E eu quero a escritura na minha mão em 1 hora. Pague o cartório triplo, suborne o escrivão, eu não me importo. Eu quero aquele papel hoje. A padaria estava fechada. As luzes estavam apagadas. Na porta, uma placa escrita à mão,
fechado para sempre. Gratos pela preferência. Feliz Natal. Felipe socou a porta de metal. A chuva encharcava seu terno caro. Ele estava atrasado. Ela tinha ido embora. Ele sentou-se na calçada molhada, a escritura do prédio, que o motoboy acabará de lhe entregar, protegida dentro do paletó. Ele era o dono de tudo aquilo. E não tinha nada. Ei, moço! A padaria fechou. Felipe levantou a cabeça. Era um menino de rua, segurando um panetone amassado. Eu sei, disse Felipe. A dona Mariana foi para a missa. Na igreja da praça. Disse que ia rezar para Deus arrumar um milagre, porque o Papai Noel esqueceu dela. Felipe olhou para a praça no fim da rua. As luzes da igreja brilhavam através da chuva. Ele levantou-se. Ele estava molhado, sujo da calçada e seu império estava em crise. Mas ele sorriu. O Papai Noel não esqueceu não, garoto, disse Felipe, tirando uma nota de R$ 100 e dando ao menino. Ele só estava preso no trânsito. Felipe correu. Ele correu em direção à igreja, com o documento na mão e o coração na boca. Ele não tinha um panetone de chocolate. Ele não tinha um anel de diamante. Ele tinha a única coisa que importava, o nome dela na escritura, não como inquilina, mas como dona. Ele entrou na igreja. O coral cantava Noite Feliz. A igreja estava cheia. Ele a viu. Ela estava ajoelhada num banco do fundo, sozinha, chorando em silêncio. Felipe caminhou pelo corredor lateral. Ele parou ao lado do banco dela. Ele estava pingando água no chão de madeira. Mariana sentiu a presença. Ela levantou a cabeça. Quando viu quem era, seus olhos endureceram. Ela começou a se levantar para sair. Não, disse Felipe, a voz um sussurro desesperado. Por favor. Não vá. O que você quer aqui, Alencar? Ela sussurrou de volta, ríspida. Veio ver se eu estava rezando para você falir? Eu vim te dar o seu presente de Natal. Eu não quero nada de você. Nem isso? Ele estendeu o papel. A escritura do prédio. E a carta de transferência de propriedade. Mariana olhou para o papel. Ela leu as linhas. Proprietária, Mariana da Silva. Valor, R$ 0. Doação de Felipe Alencar. Ela olhou para ele, chocada. A mão dela tremeu. Isso é uma piada? Outra mentira? É a única verdade que eu tenho, disse Felipe, ajoelhando-se ali mesmo, no chão da igreja, ignorando os olhares de todos. Eu cancelei a torre. Eu demiti minha mãe. Eu perdi o maior contrato da minha vida hoje. Mariana arregalou os olhos. Por quê? Ela perguntou. Porque um homem sábio me disse que eu era pobre, disse Felipe, olhando nos olhos dela. E ele estava certo. Eu tinha hotéis, mas não tinha casa. Eu comi caviar, mas nunca senti o gosto de nada até aquele pão de queijo com você. Ele pegou a mão dela. A mão calejada e quente. Eu não quero ser o Felipe Alencar, o CEO. Eu quero tentar ser o homem que merecia aquele sorriso que você deu pro Fábio. Eu sei que vai demorar. Eu sei que eu não mereço. Mas a padaria é sua. Ninguém nunca mais vai te tirar de lá. Mariana olhou para o documento. Olhou para o homem poderoso, ajoelhado, molhado e humilhado na frente de Deus e de todo o bairro do Bixiga. O coral chegou ao refrão de A Noite Feliz. Mariana chorou. Mas desta vez, não era de raiva. Você é louco, disse ela, sorrindo entre as lágrimas. Você estragou um terno de R$ 5.000 na chuva. Valeu cada centavo, disse Felipe. Ela puxou a mão dele, fazendo-o levantar. A padaria precisa de uma reforma, disse ela, secando o rosto. E o meu ajudante ainda está doente. Você sabe carregar saco de farinha, Alencar? Felipe sorriu. O gelo em seu peito tinha derretido completamente. Eu aprendo rápido, chefe. E ali, sob as luzes da igreja, enquanto o relógio batia meia-noite anunciando o Natal, o milionário e a padeira se beijaram. Não foi um beijo de novela de cinema.
Foi um beijo com gosto de chuva, perdão e panetone de frutas. Foi um Natal sem preço.